Você com certeza conhece alguém que já se machucou praticando algum esporte. Ou talvez até mesmo seja a pessoa que se machucou. Mas todos sabem que a prática esportiva é essencial para uma vida saudável e para um envelhecimento de qualidade. Então, deixar de praticar exercícios físicos não é uma opção. Mas como ninguém quer se machucar, o ideal é conhecer os riscos e prevenir as lesões e acidentes relacionados aos exercícios físicos. Se você quer praticar esportes de uma forma mais segura, com qualidade, fica nesse vídeo que eu vou te falar tudo sobre isso e como prevenir as principais lesões. A maior parte das lesões que os atletas amadores ou praticantes profissionais sofrem acontecem por conta de esforços repetitivos ou, como no caso de uma partida de futebol, um trauma direto. Comumente as pessoas ficam distraídas, essa falta de preparação física também adequada pode prejudicar. Nesse vídeo eu não vou focar tanto em atletas profissionais, tá bom? Eu vou falar sobre a gente, os atletas amadores, pessoas normais que praticam esporte apenas para melhorar a saúde, melhorar a qualidade de vida. A primeira lesão que eu quero falar aqui é o entorse de tornozelo. É uma lesão muito comum em quem pratica esporte que envolve corrida, explosão, mudança rápida de direção, como basquete, futebol, vôlei, beach tênis. Um entorse de tornozelo ocorre quando os ligamentos ao redor do tornozelo são esticados ou rasgados. E aí costuma acontecer quando uma pessoa pisa em falso, virando o pé, esticando esses ligamentos de uma forma muito rápida e brusca. Isso pode causar uma dor, inchaço, dificuldade para caminhar, podendo ser necessário, inclusive, imobilizar o tornozelo. Para prevenir a ocorrência dessa lesão, é importante utilizar calçados apropriados dentro daquela prática esportiva, com tamanho adequado, tem que estar bem ajustado ao pé e evitar praticar esportes em terrenos irregulares, com muitos buracos, desníveis e principalmente realizar um fortalecimento muscular regularmente para que os músculos possam auxiliar o trabalho dos ligamentos, tá bom? Em segundo lugar, a gente tem a tendinite, que é uma inflamação do tendão, fazendo com que apareçam sinais de dor, vermelhidão, inchaço, aumento da temperatura no local que está com tendinite. E isso pode acontecer em qualquer tendão do corpo, mas é mais comum nos tendões do ombro, cotovelo, punho, joelho, até no tornozelo também, dependendo do esporte que você pratica. Mas como assim esforços repetitivos que causam tendinite? Significa treinar todos os dias? Não, não necessariamente. Um bom exemplo para isso é o jogador de tênis. Durante o treinamento, esses jogadores treinam jogadas específicas de forma repetitiva durante horas, até chegar ao máximo de acertos possíveis, centenas de vezes fazendo o mesmo movimento, e mesmo assim não tem lesões, porque, embora seja um esforço repetitivo, eles fazem o movimento correto do gesto esportivo. Nesses casos, não leva então à inflamação. Quando o movimento é feito de forma repetitiva e de forma errada, isso é mais propício de acontecer, principalmente quando o músculo está fraco ou quando o tendão precisa realizar uma força maior do que a necessária para o movimento. Então, você já deve suspeitar que a prevenção dessas lesões também é realizar fortalecimento muscular. Além disso, é importante também sempre aquecer os músculos antes e desaquecer depois da prática esportiva. Em terceiro lugar, a gente vai falar sobre distensão, que é o que acontece quando as fibras musculares rompem. E essa distensão é classificada em graus de acordo com a quantidade de fibras rompidas. Isso ocorre principalmente quando o praticante realiza um esforço para o qual o corpo não está adequadamente preparado, porque o músculo tem uma capacidade elástica limitada, aí essa pessoa ultrapassa essas capacidades das fibras musculares de se distenderem e isso causa, portanto, a lesão. Para evitar essa lesão, é importante trabalhar bastante a mobilidade e a flexibilidade, de forma que o músculo, o tendão e o ligamento estejam cada vez mais aptos e adaptados a esticarem de acordo com o mecanismo do esporte. É importante lembrar que a distensão e estiramento são parecidas, mas não são a mesma coisa. A distensão ocorre nas fibras musculares e o estiramento ocorre na junção entre o músculo e o tendão, principalmente, né? Em quarto lugar, vem a contusão, e você já deve conhecer porque é bem comum. É uma lesão traumática, sem corte, acomete algumas partes do corpo e, normalmente, numa dividida de futebol,
acontece aquela pancada onde as pessoas se esbarram, e isso faz com que a sua pele fique arroxeada. Essa mudança de coloração acontece porque a lesão causa um acúmulo de sangue nos tecidos ao redor e aí provoca um edema, que é um inchaço no local, e a gravidade depende da intensidade da pancada, do trauma. Esse tipo de lesão costuma melhorar com o tempo, com a aplicação de compressas frias no local, uso de anti-inflamatórios, caso seja indicado para a sua situação, né? Por último, mas não menos importante, eu vou falar sobre uma lesão mais específica e frequente, viu? Que é o rompimento do ligamento cruzado anterior, que é no joelho. Esse ligamento, olha aí na imagem, ele passa dentro do joelho, ajuda a estabilizar os músculos e os ossos, bem como permite que o joelho seja rotacionado até um certo ponto. Essa é uma lesão que ocorre com frequência em esportes de contato, como futebol, basquete, mas também pode ocorrer, por exemplo, em esportes como beach tennis, mais uma vez, que é praticado em terrenos irregulares e tem alto impacto nas articulações, nos ligamentos, já que os atletas fazem movimentos de forma explosiva e param de forma brusca. A lesão desse ligamento pode causar uma dor, inchaço, instabilidade no joelho e muitas vezes sendo necessário recorrer a uma cirurgia para a reconstrução desse ligamento. Para prevenir essa lesão é importante ter um bom condicionamento físico, praticar os exercícios com uma boa mobilidade, flexibilidade, fortalecimento muscular, além de, claro, ser acompanhado por um profissional capacitado para auxiliar o praticante a realizar a técnica correta daquele tipo de esporte. Tudo isso dito, você deve ter notado que a base para a prevenção dessas lesões durante a prática esportiva é o adequado preparo físico com uma prática regular de exercícios, fortalecimento muscular, então é essencial. Além disso, é muito importante realizar acompanhamento com um profissional da educação física capacitado, eventualmente com fisioterapeuta também, para sempre avaliar o desempenho da sua capacidade física e respeitar o seu corpo, evitando, portanto, sobrecarga na articulação e assim reduz o risco de lesões. Caso você tenha alguma pergunta ainda sobre lesões no esporte, coloque aqui na área de comentário que eu vou responder para você no formato de texto ou gravar outro vídeo. Se você está sempre por aqui e ainda não realizou a inscrição, clique aí no botão vermelho e inscreva-se, tá bom? Deixe o like no vídeo e ainda considere a clicar no botão Seja Membro, assim você vai patrocinar o canal. Com o seu patrocínio, sempre a gente vai trazer conteúdos de qualidade, com pesquisa, que você sempre conhece, ok? Aqui, Daniel Coriolano, forte abraço, a gente se encontra no próximo.